sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio, 1 Samuel 7:12 Cast. Está conosco aqui o pastor Juarez, um homem, eu tenho lutado para entrevistar ele, mas está difícil. Amém? Estamos aqui mais uma vez com o trabalho, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos ajudando os irmãos. Hoje nós estamos com um tema que será tratado sobre liderança saudável ou saúde do líder, né? Que é um assunto que é muito pouco evoluído no nosso meio, porque parece que o líder ele não passa por limitações, ele sempre é aquele que está pronto a servir, mas ninguém nunca chega e pergunta para ele, o que está acontecendo com você, está tudo bem, precisando de alguma coisa. E hoje em dia está meio complicado esses assuntos. Aqui vai ficar, tá bom, os nossos patrocinadores, os amparos que nós temos sociais, a Casa de Recuperação Fonte de Vida, pastor Leonardo, pastora Fidelis, que assim é presidente daquela casa, o ministério do nosso irmão Eli, cadeira, que resgata pessoas nas ruas e conduz para a Casa de Recuperação, e os demais patrocinadores que nos apoiam, Aline Modas e DG Cakes. Amém? Pastor, antes de evoluir o assunto, queria que você se apresentasse para os nossos inscritos. Amém? O seu nome, quem é o Senhor. E vamos evoluir esse assunto em nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz. Sou o pastor Juarez Klein. Sou 13 anos já no Ministério Pastoral, pastorando a igreja aqui na região de Santa Luzia, Belo Horizonte. Sempre em mesa de relacionamento, aprendendo, ensinando. A gente tem uma fala que eu gosto muito, que aquele que não senta para ouvir não deve levantar para falar. Então a gente sempre está sentado, ouvindo, aprendendo, para que a gente possa ensinar, né? Porque o Evangelho parte disso, né? Você aprende, você ensina, você alimenta e depois você dá o alimento. Então que hoje, com muita graça, com muita alegria de poder estar junto contigo, meu pastor, e a gente poder falar desse tema tão importante, que é sobre a saúde do pastor, da liderança da igreja, né? Esse povo que tem andado aí muitas vezes sozinho, mas nunca abandonado. Glória a Deus. Amém? Amém. Pastor, para evoluir o assunto, numa das cartas pastoral do apóstolo Paulo, eu até tinha separado outro texto, mas mediante a bagagem, a estrutura que o senhor tem para aonde o senhor já passou e passa, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, está escrito: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, pastor, vivemos um tempo de muito trabalho e poucos ceifeiros. Vivemos um tempo a qual que os remanescentes estão indo embora e nos assusta, não porque a qualidade a qual que nós viemos era boa, era ruim, mas como está gerando as pessoas a partir de agora. Eu nunca vou desistir de ser humano nem de uma alma, mas os líderes hoje, eles estão andando mais acelerado do que eles pensam, ou mais atrasados do que pensam. Tem dois extremos. Tem aquele que põe muitos dogmas para servir Jesus e tem aquele que serve Jesus de qualquer forma. Sim. Mas, enfim, as pessoas hoje elas estão passando por vários momentos. Igreja, o senhor que fundador de igreja, o senhor que congregou e pastoreou uma igreja de nível, não sei se só nacional, mas também fora do país, o senhor sabe bem que vai evoluir esse assunto. Hoje, pastor, sabemos que tem vários desafios. Então eu queria te fazer uma pergunta, porque aqui o podcast ele não é nem pentecostal e nem reformado, é integral, não faz mal para ninguém. Vai uma bomba aí no peito, assim. Quais os desafios que os pastores vê hoje no tempo atual? Pastor, um desafio que eu vejo grande no nosso tempo atual hoje é a gente ter que ficar adaptando a igreja. Adaptando a igreja para o momento que a gente está vivendo, para a tendência do momento. A tendência agora é parede preta, tem que pintar de preto. A tendência agora é painel de LED, tem que ter painel de LED. Então eu vejo que um grande desafio pastoral de liderança hoje é ficar adaptando a igreja, seja fisicamente, ou seja psicologicamente, para atender um público, como você disse, que também está acelerado, pastor.
Hoje o povo não aguenta mais escutar uma palavra de 1 hora. Então as palavras têm diminuído para meia hora. Os louvores mais extensos, a palavra tem diminuído. E esses desafios desse momento é isso. Rede social tem desafiado muitas igrejas locais. Muito. Né? Quase todo mundo hoje tem 5 pastores. Um pastor local e 4 pastores na internet. Verdade. E aí ele escuta o pastor local, mas ele escuta os 4, 5 pastores da internet também. Mas quando acontece algum problema na casa dele, alguma situação, é o pastor local que resolve. Mas esse pastor local também quer confrontar pelo que ele escuta do pastor virtual. A gente teve aí um tempo atrás aí, pessoas se dizendo pastor, pregando a palavra, ensinando algo que a palavra não ensina, ou que a escritura não mostra. Verdade. E a gente na igreja sendo desafiado para isso. Então, um dos maiores desafios que eu vejo no tempo atual hoje é a gente ter que ficar adaptando a igreja o tempo todo. Parece que só a palavra não é mais suficiente. Parece que só o evangelho não é mais suficiente. A gente tem que ter atrativos para chamar. A gente tem que colocar luz, iluminação. A minha igreja é parede preta, tem iluminação, som da fumaça no louvor. Desse jeito. Não estou falando que isso é errado, bom ou ruim. Estou falando que toda hora a gente tem que ficar adaptando algo para chamar a atenção, para atrair para dentro da igreja. Isso é um grande desafio hoje. Um grande desafio. Um desafio das pessoas querem conhecer o evangelho que confronta. A gente não pode confrontar mais. A gente não pode mais confrontar. A palavra de Deus, ela não pode. Se ela confronta, aí eles confundem o afronto com o confronto. O confronto é para melhorar, a afronta é para te derrubar. Mas o confronto ali para que haja uma mudança de vida, e a gente fica vendo isso. Outra coisa também que eu acho muito, a imagem do pastor está muito desgastada hoje em dia. Seja por escândalo, seja por sei lá, parece que o pastor citou, não que a gente seja um semideus, eu vou até falar disso aqui um pouco mais à frente, mas parece que a gente é tão comum como qualquer um. Essa imagem desgastada, sabe? Tudo é muito relativo, pode, não pode, pode. Um dos grandes desafios que eu entendo hoje é isso, é a gente ter que ficar adaptando o tempo todo para atingir o público. Parece que é um restaurante que tem que mudar o cardápio para entender o que o outro precisa comer. Verdade. Hoje está relativando muito, né, pastor? Está muito relativo e eu acho que isso é um dos fatores que os líderes estão perdendo as suas próprias identidades. É o que o senhor falou, pastores hoje não têm mais identidade pastor. Olha aí. Não é verdade? Sim. E vou ser sincero com você, esse dia eu até me assustei que, falando um pouco de arrecadação, a gente que são uma igreja mais periféricas, que se dá mais com o público não selecionado, público, povo mesmo, a gente vê que pra gente não tem tanta diferença, que o nosso alvo nunca foi dinheiro, foi o evangelho, almas e tal. Mas a gente, pastores de igreja grande, falou que fez um racionamento no Brasil, as arrecadações após a pandemia caiu 30%. Se caiu 30% da arrecadação, ou 2 ou 1. Ou o pessoal já não está tendo mais fé para ser ofertante ou dizimista, ou está sumindo das igrejas. Aí entra o mundo virtual, né? A gente vê aí homens da internet arrastando multidões, né? Homens da internet que não tem uma igreja em Belo Horizonte que enche o Mineirão. Olha só pra você ver. É verdade. Ele não tem uma igreja em Belo Horizonte, mas que lota o Mineirão. Então a gente entende isso, é uma forma de trabalho, a gente respeita isso, né? Não que a gente está querendo falar que está certo ou errado, mas que a gente entende que nós que somos pastores de igreja locais, a gente está tendo essa dificuldade com a internet. É verdade, pastor. Pastor, vamos na segunda pergunta, que eu acredito que como o senhor iniciou um ministério, iniciou um propósito, começou com as pessoas ali, confiando numa palavra, numa direção de Deus. E é uma pergunta mais de cunho para esclarecimento para muitos líderes do nosso tempo. Como manter um povo com a gestão do reino e não do mundo? Porque toda igreja tem uma gestão. Tem, toda igreja tem uma gestão. É o que você alimenta. Eu falo muito sobre isso lá na igreja, sabe? Como que a gente vai ter um coração voltado para dentro da igreja ou para o evangelho e não para o mundo? Com aquilo que você alimenta. Em Coríntios, vai falar sobre a luta da carne, do espírito contra a carne. E vê isso que você alimenta mais. Eu tenho uma fala lá na igreja que eu falo que se você não buscar Deus pela manhã, dificilmente você achará Ele durante o dia. Forte. Se você não buscar Deus pela manhã, dificilmente você vai encontrar Ele durante o dia. Porque se nas primeiras horas do dia a gente não tiver um tempo Senhor, vai vir as tarefas, vai vir a correria da semana, as tarefas da empresa, as tarefas dos filhos com as mães ali, com as mães com os filhos, os pais com os filhos, e dificilmente a gente vai conseguir estar perto deles, sabe? Nós podemos ver que
aquilo que você alimenta gera vida, o que você não alimenta gera escassez. Então, ou a gente ensina a igreja a alimentar o espírito, ou essa igreja vai ser alimentada pela carne o tempo todo. Meu Deus. Lá na igreja teve um negócio esse dia muito interessante. Fala esse nome. Me perguntaram assim, ou a gente ensina a igreja a alimentar pelo espírito, ou o mundo vai alimentar a igreja. Forte. Eu estou falando da igreja, o mundo vai alimentar a igreja. Forte. Né? Então a gente tem que entender o seguinte, lá tem uma demanda muito grande lá esses dias, assim, pastor, posso escutar a música do mundo? Ou só tem que escutar a música da igreja? Eu falei, primeiro que toda música que eu conheço foi feita no mundo, né? O opinião é terrestre do mundo. Mas eu entendi a pergunta. Eu falei, olha como é que a gente é. A gente está preocupado com a música do mundo, se pode ou se não pode, que a gente não preocupa se a gente pode ir no cinema e ver um filme dos Vingadores. Verdade. A gente está preocupado com a música do mundo. A gente está preocupado com a música do mundo, mas a gente está preocupado com o que a gente assiste em fevereiro no carnaval, que passa nas televisões da nossa casa. Então a gente está alimentando, às vezes, a nossa fé, querendo mais bater naquilo que é errado do que fazer o que é certo. Tem uma fala do apóstolo Luiz Hermínio que eu amo muito, ele fala assim, olha, você não precisa denunciar um prédio torto, constrói um reto do lado. Quando você constrói o reto, ele denuncia o torto. Então não são dias de denunciar o que está sendo feito de errado, são dias de fazer o que é certo. Porque se eu ficar só fazendo o que é errado, denunciando o que é errado, eu não tenho tempo de produzir o que é certo. Então, se tem uma gestão hoje entre o reino e o mundo, é alimentar com a palavra de Deus. E não só dar um alimento para a ovelha. Porque nós somos pastores, a gente consegue alimentar as ovelhas. Mas nessas ovelhas também é buscar o alimento. Porque muitos pastores, o pastor Venâncio, nesse tempo que a gente caminhou, nesse tempo que a gente anda, centralizou nele a igreja. Verdade. Centralizou nele. Ele é como se fosse um Deus. Não. E aí parece que para chegar a Deus tem que estar nesse pastor. A função pastoral principal para mim é essa, é ensinar a ovelha a buscar o alimento que vai fazer ela vencer as artimanhas do inferno. E parece clichê, sabe, pastor, mas oração, leitura bíblica e jejum ainda é a base da igreja. Verdade. Sabe, ainda é a base da igreja e não dá para fugir disso não. Um crente que não ora, ele peca. E se ele peca é porque ele não orou. Essa é a palavra do reverendo Hernandes Lopes. O crente que ora não peca. E se pecou é porque não orou. Então uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica vai nos preservar desse lugar, dessa gestão de reino e de mundo. Daquilo que nós estamos criando e daquilo que nós estamos só usando naquele lugar. Forte demais. Sabe? Eu creio nisso. Fecha a conta. A gente crê nisso. A gente crê numa palavra esses dias que a gente vai ter que... Eu gosto muito quando Jesus falava assim, olha, Moisés falou que podia dar casa de divórcio. Mas o que o senhor fala? Jesus fala assim, tá, Moisés falou, mas no princípio... Não é assim. Então, a gente não tem que voltar no princípio. Vamos voltar para a origem. Eu gosto de uma fala que eu falo que a gente não está indo para o céu, a gente está voltando para casa. Forte. A gente não está indo para o céu, a gente está voltando para casa. Então aprende uma coisa em nome de Jesus, a gente é só peregrino nessa terra. Verdade. A gente está lutando, conquistando carro, casa, helicóptero, avião, brigando se a minha igreja é maior do que a outra, se a minha igreja está mais bonita que a sua igreja está mais cadeira do que a minha. A gente está só passando por aqui. E aí céus e terras passam, mas a palavra do Senhor permanece. E aí a gente lembra, né? Quem ofereceu tudo para Jesus foi o diabo, né? Quem ofereceu as coisas desse mundo foi o diabo. Verdade. Então se a gente quer ganhar as coisas desse mundo, a gente tem que tomar cuidado com o que está oferecendo para a gente. Nossa, né? muito forte. Pastor, tá benção. O Rafa vai ter dificuldade com os shots lá, com os cortes. Amém? Mas amém, nem que você faz dessa. Vamos lá. Pastor, agora essa pergunta será muito desafiadora, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas ignoram um pouco a palavra depressão dentro da igreja. Não é que não devemos orar, não é que não devemos ter uma vida constante com Deus. As pessoas ignoram a síndrome da ansiedade. Sim. E ignora também o estresse, porque um está no ponto passado, depressão, correto, ansiedade, excesso de futuro, isso, estresse, excesso de presente. A pessoa é tanta coisa para resolver que ela começa a adoecer por dentro e ela não consegue mais entender o que é o nível que ela tem que andar. Mas há uma bomba no seu peito aí, fica bastante à vontade, que é o que está adoecendo os pastores no tempo atual. Eu não sei se você esperava essa resposta, não. Eu vou dar uma resposta bem clara do que está adoecendo os pastores. Vaidade. Forte.
tem algo adoecendo no altar hoje, adoecendo os pastores da igreja, é a vaidade, é a comparação. Algo muito forte. A internet, eu vou falar de internet de novo, porque é algo que a gente está vivendo muito nesses dias. Ela nos deu acesso a várias coisas. E aí, muitas vezes, pastor Venâncio, eu vou falar o que eu fiz, já fiz muitas vezes. Eu já entrava no Instagram para ver como estava o cu do outro. Que isso? Estou falando de mim. Estou falando de mim. Você é muito humilde. Quantas vezes eu já entrei para ver como é que estava o cu do coleguinha, para saber se a igreja do coleguinha estava mais cheia que a minha. Estou falando por mim, o que eu já fiz. E aí, às vezes, chegar em casa domingo, abri o Instagram da nossa igreja, estava lá 40, 50 pessoas sentadas, mas deixa eu ver como é que está a igreja do fulano. Nós tínhamos 200 pessoas lá. Mas o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? E aí a gente está vendo pastores que estão adoecendo por causa da vaidade. Se perderam nesse lugar. Comparação com outras igrejas. Olha, Deus, a Bíblia fala sobre que Deus chama Moisés. E Moisés tira aquele povão do Egito. De repente Moisés está morrendo no deserto. Ao sogro dele de Jetro, que nem crente era. Fala, Moisés, você vai morrer. Você não coloca líder de 50, líder de 100, líder de 1000. Tem gente que vai pastorear 50. Tem gente que Deus vai chamar para pastorear 100. Tem gente que Deus vai chamar para pastorear milhares. Sabe, se tem algo que tem adoecido pastores hoje, é isso, é essa comparação de vaidade. Sabe, eu falei aqui um pouco mais cedo, a gente acha que padrão é painel de LED e cadeira cochoada. E aí o irmão que tem na sua igrejinha, com seu data show, com seu banquinho de madeira, ele se sente fora do ambiente e a presença de Deus. A gente não pode perder isso. Então a depressão, a ansiedade, eu tive isso na minha casa, né? Eu passei dentro da minha casa com a minha esposa, eu falo isso em podcast onde eu estou, porque a minha esposa me permite fazer isso. Sou casada há 21 anos com a Maiara, temos 3 filhas lindas. E quando eu não adoeci, eu adoeci minha casa. E aí a gente toma muito cuidado com isso, porque quando a gente não adoece, o pastor não adoece, ele começa a adoecer a casa dele. Adoece os filhos, adoece a esposa. Porque a esposa, ela tem que ser uma Deus. Os filhos têm que ser sempre deusinhos. E o pastor é a quarta da Trindade. E esses lugares têm trazido isso. Então uma coisa para mim que está adoecendo pastores nesse tempo é isso. É a vaidade e a comparação. Homens vaidosos no altar. A gente teve uma época, não sei se o senhor lembra disso, dos ternos de cetim brilhante e dos sapatos com as chuveiras douradas. A gente teve essa época, a gente passou por isso. Era chique, era bonito e era vaidoso mostrar aquilo, né? Eu falo que vaidade todo mundo tem um pouco, né? Eu tinha o cabelo para vir para cá, passei um perfume, mas eu falo uma vaidade que leva a comparar, achar que existe um padrão e que a gente está fora de um padrão. Então, homens de Deus têm adoecido, sim, por não buscar ajuda. A palavra mais forte que um homem de Deus pode falar hoje é me ajuda. Verdade. Pastor, em nome de Jesus, sabe, em março, depois agora deixa eu falar, depois você corta, tá? Se precisar você corta isso, não sei se cabe, tá? Em março do ano passado, de 2024, eu pus o papel de divórcio na minha mesa com a minha esposa. Eu coloquei o papel de divórcio e falei, nosso casamento acabou. Por quê? Por fazer comparações. Por minha esposa não ser tão ativa na igreja do ministério, e eu via tantas mulheres ativas no ministério, eu falei, nossa, essa mulher está me atrasando. Olha que loucura. E aí Deus restaurou. Por que eu estou falando isso aqui? Porque do jeito que eu pus o papel de divórcio, eu procurei 6 pastores para orarem por mim. Falei, me ajuda. Meu casamento acabou. E aí eu tive um diácono da minha igreja, mais 5 pastores, que eu considero esse homem demais, o Raí. Raí é um homem de Deus, gente. Raí é um homem de Deus. E eu coloquei esses caras para orar por mim. E esses homens orando pela minha vida, as esposas deles orando pela minha vida, ligando para Maiara. Hoje nós somos um casamento restaurado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Para a glória do Senhor, porque pode comparação e vaidade. Se a gente tomar cuidado, pastor, a gente vai entrar nesse lugar e vai perder o principal, que é a comunhão com Deus. Eu tenho dito uma palavra muito grande, aprenda isso aqui para você em nome de Jesus. Às vezes a gente está só funcionando e a gente parou de fluir. A gente está trabalhando para Deus, mas a gente não tem mais Deus. Saul, ele ficou no governo por anos sem Deus. 38 anos. 38 anos sem Deus. 2 anos com Deus, 2 anos com Deus, um reinado de 40 anos. Ele conseguiu governar o povo de Deus sem a presença de Deus. E eu não quero isso para mim, eu espero que vocês não queiram isso para vocês, sabe? De repente para tudo, dá um passo para trás, observa o que está fazendo e volta a fluir de novo e para só de funcionar. Não são tempos de funcionar mais para Deus, mas são tempos de fluir no Senhor. Essa palavra que está aqui, que eu coloquei aqui em Mateus, Mateus 11, 28, né? Fala que vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Filho, deixou de ser suave, deixou de ser leve, o fardo não é do Senhor, é o seu. Você está carregando o seu fardo, não do Senhor. Porque o do Senhor é jugo suave e o fardo é leve. Então, se está ficando pesado, pastor, a gente tem que parar para pensar se a gente não está carregando um fardo que não foi mais Deus que pediu. E é necessário, pastor, ter essa humildade que o senhor teve de conversar com amigos, com membros, porque eu vejo muito pastor que vai tentar uma pergunta sobre isso, muitos pastores que acham que é pecado você chegar para um membro, para uma pessoa e falar assim, olha por mim, é pecado. E eu vou falar que isso é a pura verdade, o que o senhor falou, fecha a régua. Sem a gente querer, a vaidade é como se fosse um câncer. Ela cresce dentro de nós, quando já vê, ela está comprometendo a gente todo por dentro. E quando chega um tempo que você começa a comparar, você começa a ter uma coisa que o diabo coloca no homem, que é insatisfação. Isso, pastor, que lindo. Isso. Insatisfação. Ele não é mais satisfeito com o que ele tem, ele não é satisfeito mais com a vida, ele não é satisfeito mais com a igreja, porque nada para ele supre, né? Mas, pastor, que forte, né? Que forte. Isso aí, o que você falou, fechou lindo, né? Insatisfação. Meu Deus. Pastor, vamos lá. Agora vai ter que ser polêmico, hein? Agora é para arrebentar. Vamos lá, né? O senhor considera que no tempo atual os altares da igreja estão em crise? É bem interessante, né? Sem a gente citar nomes de igreja nem nada, deixa eu fazer uma divisão aqui. A gente tem que separar altar de pessoas do altar. É só você colocar um prédio reto. Eu falo igual o apóstolo, coloca um prédio reto. A gente tem que separar o altar de pessoas do altar. Forte. O altar nunca esteve em crise. As pessoas do altar estão. Né? Porque elas estão mercanejando. Isso não é de hoje, né? Lá atrás Jesus teve que virar algumas mesas, né? Escotear alguns cambistas, cuidar fazendo da casa do pai, casa de comércio. Mas Deus, Ele nos deu um altar santo. Forte. Nós profanamos o altar. Né? Deus nos deu um altar santo. Nós que estamos profanando o altar quando nós entramos com aquilo que nós entendemos que Deus quer, que Deus não nos pediu. Eu estou saindo desse podcast mais crente hoje. O pastor, deixa eu falar, olha, eu não sei como ela na denominação do Senhor. Eu passei no Vale do Sal. É mesmo? Passei no tapete da bênção. Eu vi uma pregação que você falou. Passei no portal da graça. Eu estava pregando sobre uma vez que eu fui lá na igreja do Senhor visitar. O senhor estava pregando sobre 1 Coríntios 13. Então eu passei nisso e posso falar, me valeu demais quando eu passei. Como foi válido lá no primeiro amor, lá no começo da minha conversão em 2009. Como foi interessante isso. Um dia eu passei no tapete da bênção assim, eu arrepiei todo. Eu falei, tô cheio de Deus. Aí o pastor falou, quem arrepiou tava um capeta. Que isso? De Deus, eu tô de Satanás. Então, naquele período valeu muito, sabe? Aí você pode falar igual Martinho Lutero, demônio é o demônio de Deus. Eu brinco que se você cair pra frente é o Espírito Santo. Se cair pra trás é o capeta, né? Na dúvida, joga pro lado. Joga pro lado, eu vou meio tempo. Joga pro lado. Então, quando eu falo do altar, a gente tem que dividir isso, altar de pessoas do altar. A gente vê que o altar, Deus deu o altar santo. As pessoas estão profanando ele com as suas, de novo a gente vai entrar nisso, com as suas vaidades. A gente quer ensinar a igreja, olha o que aconteceu com a gente esses dias para trás aí. Algumas pessoas saíram da nossa igreja porque eu não estava visitando a casa delas. Mas engraçado, não faltava a palavra do altar. Não faltava o gabinete pastoral na igreja. Mas aí a gente vê que as pessoas elas acharam que o altar estava em crise porque não era do modelo que elas queriam. Adaptação, que o senhor falando isso. Então temos os altares em crise, as pessoas do altar, mas temos também as pessoas que julgam que o altar está em crise porque não é do padrão delas. Tem uma igreja aí, uma igreja muito grande, mundial, uma igreja gigante. Ela é oriunda aqui do Brasil. Uma vez me perguntaram sobre ela. Falou, pastor, o que o senhor acha dessa igreja? Se eu fizer um gesto que todo mundo sabe o que é. O que você acha dessa igreja? Eu falei, olha, no dia que a minha igreja ficar aberta o dia inteiro, de segunda a segunda, e ter o trabalho social que eles têm, eu começo a falar mal deles. Verdade. Até lá, deixa eles trabalharem, vamos trabalhar também, né? E a gente entende que toda crise, quando a gente fala do altar em crise, se a gente for para a Bíblia, pastor, e o senhor conhece muito de palavra também, toda crise gera homem de excelência. Verdade. Então, se nós estamos tendo um altar em crise no Brasil, e eu creio que nós estamos, com homens em crise em cima desse altar, é porque Deus está levantando homens de excelência. E Deus vai levantar homens de excelência para esses dias.
sabe? São dias de homens que não vão negociar a sua fé, não vão negociar os seus valores e principalmente não vão negociar a palavra. Toda crise que eu vejo na Bíblia, Deus levantou homens de fé, levantou homens que lideraram, homens que guerrearam, mulheres que tiveram à frente. Então quem sabe Deus está permitindo outra crise para que possa vir de novo. Homens que vão entender isso. Parece que o polêmico que eu vou falar aqui agora, a igreja está precisando ser perseguida de novo. A igreja está precisando ser perseguida de novo. Sabe que é uma igreja que existe hoje, na Coreia, que eles não podem ter Bíblia, então cada um tem uma página da Bíblia. E quando eles se reúnem, cada um leva a sua página da Bíblia para eles poderem ler a Bíblia juntos. Porque não pode ter a Bíblia igual a gente tem. Então eles rasgaram a Bíblia. E cada um levou um pedaço para sua casa. E se reúnem para ler Bíblia de vez em quando, e cada um lê a sua parte. Que forte. E a gente tem material, e a gente não busca esse material. Né? Por muito tempo, eu gosto de contar pecado meu. Pecado dos outros é fácil falar, da gente que é gostoso de contar. Por muito tempo eu peguei Bíblia para preparar a mensagem. Olha. Por muito tempo, pastor. A gente que prega muito, está sempre pregando quarta, sexta, domingo, terça, principalmente na outra igreja que eu vi, que tinha que estar na igreja todos os dias. Por muito tempo eu só estava pegando a Bíblia para preparar a mensagem. E para a glória de Deus, se a gente pegar a palavra, a letra salta aos olhos, a gente consegue escrever um esboço, a gente consegue falar do amor de Deus, mas aí eu aprendi que quando eu pego a Bíblia para ficar com Ele, a mensagem vem. Teve dia de eu pegar a Bíblia e rodar dela para um lado, para o outro, não viu a mensagem. Eu vou contar outro pecado. Você vai para a igreja, pega o esboço, você vai para a internet, pega o esboço pronto. Eu preguei ele no altar no domingo. E a igreja dá glória a Deus com isso. Então nós aprendemos a pegar a Bíblia para estar com Ele, não preparar uma mensagem. E é diferente quando você quer estar. Lá na igreja eu gosto de falar uma coisa muito interessante. Eu falo assim, olha, aqui na igreja eu falo dele, mas quando chegar em casa eu preciso falar com Ele. Que lindo. Então na igreja eu falo dele, mas quando chegar na minha casa eu preciso falar com Ele. Porque nós que somos pastores, a gente falou um pouco acima aqui sobre a doença, eu sou o pastor do EC, a gente está sempre falando dele, aconselhamento, mas chega um momento que a gente precisa fechar a porta do quarto. Que lindo. Trancar a porta do quarto em secreto, você e Deus. E ali é o coração rasgado, ali você não precisa entonar a voz, você não precisa falar palavras bonitas. Ali é só o Senhor. Aí você se despide, tira sua roupa, se despide de você mesmo e fala, Senhor, isso aqui, ó. Senhor, hoje na igreja aconteceu isso. Senhor, eu não tenho paciência com aquele irmão. Senhor, eu não quero mais. E aí Deus vai trabalhar no nosso coração. Então, o altar em crise é porque as pessoas estão levando a crise para o altar. Porque, sabe, pastor, eu creio nisso, o altar é santo. Deus não deu uma terra santa. Deus não deu uma terra santa. Adão não cuidou da Eva, Eva escutou a serpente, a terra achou de ser santa. A terra nunca tinha dado espinho e abrolhos. Até Adão e Eva pecaram. Na hora que peca, dá espinho e abrolhos. Aí, né? Lembrou, né? Pergunta, né? É porque, pastor, nós temos um estudo lá que é chama Despertares, e eu fiz a pergunta e ninguém entendeu. Eu falei assim, o que cresceu na terra após Deus expulsar Adão e Eva de jardim? Aí você falou assim, eles ficou meio bugados. Glória a Deus, pastor. Gente, o homem colhia para comer. Ele colhia, comia e depois plantava. Depois do pecado, ele teve que plantar, esperar nascer, para depois comer. Olha como é que inverteu. Deus dava pronto. Eu pegava o que estava pronto em Deus. E agora eu tenho que plantar, e aí sim, né? Deus também me dá algo, mas agora eu tenho que trabalhar para isso. E cuidar, né? A gente perdeu, né? Perdeu. Deus só queria estar perto. Eu acho gostoso quando ele fala assim, onde você está, Adão? Para mim Deus é muito engraçado. Onde você está, Adão? Não, estava nu e me escondi. Fiquei com medo do Senhor, então quem fez saber que estava nu? Achei lindo esse texto. Bonito, né? E aí começa outra coisa, né? Começa a transportar a culpa, né? Não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi eu, foi a serpente. Que hora que a gente vai assumir, né? Verdade. Eu errei, eu profanei, eu criei crise no altar. Igreja, me perdoa, vamos recomeçar? Mas a gente está falando que o pastor não pode mostrar fraqueza, né? Nossa. Meu Deus. Vamos lá. Pastor, essa outra pergunta aqui é uma pergunta que como que a gente se lida com uma pessoa que ela vem disputar de tudo do ministério e os benefícios do ministério? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou fazer a seguinte, para depois completar a anterior. Como que eu identifico uma pessoa, ela vem, desfruta dos benefícios do ministério, desfruta do ministério,
mas não quer ter compromisso com o corpo. Diz um grande pastor amigo meu, ele falou uma coisa interessante, falou: pastor, eu estou cansado de agiota dentro da igreja. Nossa! Só entra para ganhar vantagem e vai embora. Como é que a gente faz para identificar? Da igreja, meu Deus do céu. Como é que a gente faz para identificar uma pergunta mesmo? Que quando ele fala assim, muito interessante, você fala: não, estou cansado de agiota. A pessoa chega, não sabe a história da igreja, não quer nada com a igreja, você ajuda, você cuida, você patrocina, e no final das contas vai embora. Então, pastor, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mal. A maioria sempre vai comer o que a minoria coloca na mesa. Que forte, hein? Isso é bíblico, a maioria sempre vai comer o que a minoria coloca na mesa. Então a gente tem que estar disposto e preparado para receber esse tipo de gente o tempo todo. O tempo todo vai chegar gente que está disposta a comer do que já está sendo posto na mesa. E aí vai comer, vai se saciar e vai embora. Eu gosto daquela passagem da Anéis da Feira, né? Quando eles retêm um pouco ali, eles morrem. Ah, eles morreram porque não deram? Não, eles morreram porque eles entraram na fila de quem deu tudo. Que forte. Eles não deram tudo, mas entraram na fila de quem deu tudo. Ou seja, todo mundo estava vendendo, colocando tudo aos pés dos apóstolos, vivendo de uma forma comum. Eles vendem, retêm, eles não precisavam dar tudo. Eles nem precisavam dar. Mas eles entregaram retendo. Ou seja, aí Pedro fala: não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo. Então a gente está entendendo pessoas que elas estão entrando na fila de quem deu tudo, mas não se entregaram. Só querem estar na fila. Então a gente precisa entender que esse tipo de gente, essas pessoas que vão chegar para poder usar o que a igreja tem para dar, eu creio, pastor, vai aumentar ainda mais. Até o que o senhor estava falando aqui, sabe, essa falta de amor, de empenho, de compromisso com a igreja, vai trazer mais esses oportunistas da fé. Homens que chegam, agiota, gostei dessa palavra, homens, mulheres que chegam para poder... Lá na igreja a gente tinha um trabalho social muito grande lá com cestas, né? E a gente via que as pessoas depois que pegavam as cestas sumiam dos cultos, sabe? Sumiam dos cultos, então não era a palavra, era a comida, era o alimento. Mas a gente não pode mudar a nossa essência por causa do outro, né? Com certeza não. Tem pessoas que vão entrar para nossas portas com demandas muitas vezes que elas são sanadas, elas são curadas, e quando elas vão dar fruto, elas vão para outro ministério. E nós, como pastores, a gente precisa estar preparado para isso. Tem maturidade para isso, né? Maturidade para entender que nem todo mundo vai ficar com a gente. Nem todo mundo, às vezes a gente é só um hospital. Lá na nossa igreja tem uma frase lá: liberdade para recomeçar. Quantas pessoas recomeçaram com a gente, e quando estavam prontas, pastor, eu vou para outra igreja. Isso aconteceu com nós também. Pastor, eu vou para outro lugar. E a gente tem que ter maturidade, sabe para quê? Para falar que Deus te abençoe, seja frutífero lá, dê frutos lá, sabe? Então a gente tem que ter maturidade para isso também, porque eu imagino que a gente vai passar muito por isso. Pessoas que vão chegar apenas para aproveitar daquilo que a gente tem. E que nem sempre vão nos dar um pouco do que recebeu, né? Seja através do dízimo da oferta também, seja através do trabalho, do serviço. Tem pessoas leais e tem pessoas fiéis, né? É diferente. Eu tem falei isso no serviço que eu trabalho. Sim, assim. tem os leais e o fiel. O leal é o cargo. O fiel é a gente. Verdade. Entendeu? Muda o pastor. O dia que muda o pastor, tem gente que já nem lembra do pastor que saiu. Verdade. Porque você passou por transições, né? Porque ele precisa ser leal ao cargo. Porque ele não era fiel ao ministério. Ele é só leal ao cargo. E aí, o que me assusta é que o pastor que está chegando tem que saber disso. Tem que saber disso. Olha, a pessoa é leal ao cargo, não ao ministério. Tem a gente do leal e do fiel. É quem está no momento. Agora a gente vai passar por isso, sabe, pastor? O lugar tem muita gente na igreja toda narcisista, tá? Narcisista é que ele se faz de coitado para ter benefícios. E a igreja ela gosta de alimentar essa pessoa. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso também, esses dias, né? Verdade. Pastor, agora uma pergunta que acho que acredito que é para sanar a dúvida de muito pastor e de muita pessoa. E é uma questão que eu também, assim, eu queria saber a opinião do amigo, que é como que a gente se lida, ou como o líder se lida com a situação de uma pessoa vir frustrada de um ministério e chega na sua igreja. E geralmente eu costumo dizer, uma palavra essa aí é minha, está escrito em 1 Venâncio capítulo 1. Quem está mostrando muito currículo está sem serviço. E quando chega a pessoa, não, mas eu faço louvor, o pastor lá me honrou, o pastor lá e tal, põe mil uma culpa, a transferência de culpa, como foi no jardim. E muitos pastores, por
necessidade de ocupar cadeiras, ele fala, não, vem cá, nós vamos te apoiar, aqui você vai ser cuidado, aqui você vai ser amado. Só que ele esquece que essa pessoa está frustrada, ela não foi curada. E vai chegar um tempo que essa frustração vai ter um espaço para você entrar lá dentro. Aí ela vai reproduzir essa frustração do seu nome em outro lugar. Como é que você lidar quando a pessoa chega frustrada e fala, Juarez, eu estou frustrado, eu quero congregar com vocês aqui, mas eu não estou desanimado de igreja. Como é que você faz para se lidar com isso? Lá a gente tem sempre uma entrevista quando a pessoa chega, uma entrevista básica, né? Bom dia, de onde você veio, qual igreja que você veio, qual ministério, o que aconteceu lá. Mas uma palavra que eu dou para todo mundo lá é a seguinte: espera eu errar com você. Deixa eu errar com você, não se brinda, não se fecha para mim, não. Eu não sou culpado da toda a carga que você está trazendo, não, eu sou capaz de te aliviar ela. Forte. Então deixa eu errar com você primeiro, porque eu ainda não errei com você. Quem errou com você foi o pastor fulano. Quem te prometeu e não te abençoou foi ele, não foi eu. Então se você está vindo para cá, está conhecendo, dá uma chance para a gente entrar no seu coração. Agora, pastor, eu andei muito nesse lugar que você falou da necessidade. A pessoa chega, a gente de igreja local, a gente tem essa mania. Chega a pessoa de dar um cargo. Porque a gente acha que o cargo segura ela. Boa, pastor. Chegou na igreja e dá um cargo. Apagador de lâmpada do altar. A gente cria cargo. A gente cria cargo. Você que vai apagar a lâmpada do altar, só você que vai apagar, mas ninguém. Seu líder do apagador. O líder do apagador é você. Ninguém mais funciona no apagador. A gente vai criando cargos para segurar pessoas, ao invés de tratar e curar pessoas. Verdade. Pastor, eu prefiro lidar com um novo convertido do que um crente machucado. Verdade. O novo convertido ele não sabe o que é uma igreja, ele está aprendendo. O antigo, aquele que foi machucado na igreja, ele já viveu todo, sofreu, passou por toda a igreja, ele vem todo armado, todo blindado. Ele não é armadura de Efésios 6:10 não, sabe? É de outro lugar que ele se arma, porque não tem cabimento não. E ele vem todo fechado, tudo que você fala para ele, ele sabe Bíblia para te rebater. E aí entra na palavra, confronto ou afronta, né? Verdade. O novo convertido a gente confronta, parece que o antigo a gente está sempre afrontando ele, parece que a gente está sempre querendo brigar. Não, a gente está só querendo amar. E às vezes ele veio da denominação, por exemplo, não podia cortar cabelo. A nossa igreja, o meu baixista, ele usa largador e usa boné. No altar ele faz um louvor. Tem igreja que foi isso e escandaliza, e a gente respeita. Então quando a gente vai em outras igrejas tocar, já fala, você tem que tirar o largador hoje, não vai poder ir embora não. Porque lá é outro sistema, lá é outro processo. Então a pessoa às vezes ela vem nesses dogmas, ou esses ritos da outra igreja e quer implantar onde está chegando. O senhor falou uma coisa interessante, né? Que dá muito currículo, né? Porque é um pouco sinistro, né? E a gente tem que entender isso, que toda igreja, uma igreja é muito diferente da outra, né, pastor? É muito diferente da outra, né? Mas que a gente pega o mesmo Deus, segue a mesma palavra, mas tem os usos e costumes, a doutrina da igreja. Então eu falo muito lá, eu falo, deixa eu errar com você primeiro. Me dá a oportunidade de errar, me dá a oportunidade de atingir o teu coração, de entender o que você precisa, de saber de onde você veio. Chegou um casal lá na igreja lá que veio de uma igreja onde o pastor cometeu adultério. E o pastor cometeu adultério, a pastora que sofreu adultério assumiu a igreja, o marido foi excluído, ela separou e ela assumiu a igreja, e tocaram a igreja e finalizaram a situação. Eles se sentiram feridos e falaram assim, poxa, ninguém falou nada com a gente, como é que vai funcionar a igreja agora? E vieram pra gente. Já chegaram na igreja com esse pensamento. Falei, então, vamos chegar aqui agora, aqui funciona dessa maneira, dessa maneira. Ah, pastor, eu toco isso, pastor, eu faço isso. Você não faz nada. Em 30 dias aqui vocês não fazem nada, em 30 dias aqui são membros. Conhece a igreja, procura saber a história da igreja, como a igreja nasceu. Como que funciona até hoje? O que aconteceu? Que local é esse? Como é que nós estamos? De onde vocês estão vindo? Deixa eu entender. Para a gente entender esse coração. Mas as pessoas cada dia que passam estão mais feridas com a igreja. E é verdade mesmo, sabe, pastor? Eu vejo pastores machucando muita gente aí. Aí cresce o movimento dos desigrejados, né? Que está só aumentando. Pastor, vamos lá. Sabemos que tem muito pastor que ele acha que ele é o tutor da pessoa. Isso não é verdade? Isso é... Até onde, pastor, pode um pastor aconselhar ou influenciar na decisão de alguém? Olha, você mandou essa pergunta, eu achei interessante o livro que eu li do pastor José Eugênio, que fala sobre aconselhamento cristão. E dentro desse livro ele tem uma parte que ele fala que conselho é diferente de aconselhamento. Forte. Conselho é a minha opinião. Aconselhamento é oferecer uma sugestão. Ele fala isso no livro. Então nós, como pastores, a gente tem que parar de dar conselho para os outros. De verdade, pastor. Pastor, aprende isso aí, ó. Pastor não é psicólogo. Pastor não é psicólogo. Psicólogo é psicologia.
depressão, ansiedade, crise, vai tratar com psicólogo, psiquiatra, medicação. Nós vamos tratar a parte espiritual. A gente precisa aprender isso, a gente pode dar um conselho. Então, aconselhar é oferecer uma sugestão. E o aconselhamento precisa ser bíblico. Lá na igreja, um tempo atrás, pastor, chegou um casalzinho para mim, achei engraçado, né? Já aconteceu com o senhor algum casalzinho que estava orando para namorar e Deus falou não? Porque comigo nunca aconteceu. Todo casalzinho que está orando para namorar, Deus fala sim. Você está confirmado. Aí passa 3 meses e o namoro acaba. 13 anos de pastor, 13 anos do ministério pastoral. Nunca um casalzinho chegou para mim e falou, pastor, nós estamos orando. Deus falou não. É Deus da terra. Por isso que eu gosto muito do curso de noivo. Esse é bom. Aqui tem um casal aqui mesmo que eu fazer o curso de noivo, eu falei com eles assim, ó, na metade, eu avisei antes, na metade do curso eu vou fazer esses dois brigar. Olha aí. E chegou, eu sei, brigou. Aí eu falei, agora vocês estão alinhando. Acho que você saber brigar. Se um dia saber brigar, gente. Essa geração sabe brigar. Aí esse casalzinho chegou pra mim e falou, quero namorar. Eu chamei os pais e falei, olha, eu não acho legal. Os dois têm um problema seríssimo, psicológico. Que interessante, já chamou os pais, né? Eu não acho legal eles namorarem agora. Eu sou pai da minha casa e eu que resolvo. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Começaram a namorar casalzinho. Não deu 4 meses terminado. A gente teve um problema muito sério na igreja com isso. E aí, engraçado que na hora de começar a namorar, eles que resolvem. Na hora que separa, a igreja que resolve. É igual divórcio. Na hora de casar, ninguém chama lá para assinar, ninguém chama para comer coxinha. Na hora de... Cheio de testemunho. Cheio de testemunho. Pastor, vem aqui para separar, você decide. Então, sabe, pastor, a gente precisa ser intencionais e bíblicos nesses dias para esses aconselhamentos. O pastor precisa parar de dar opinião e passar a aconselhar biblicamente, dentro da palavra de Deus. Mas a escolha de seguir ou não foge das nossas mãos. Então, eu vejo que algumas igrejas, né, só pode namorar aqui de corte. Namoro de corte, sem abraço, sem beijo, né? Está namorando, mas não tem contato físico. E aí os pastores querem impor isso. E não é uma cultura da família, é uma cultura da igreja. E aí tem esses embates lá entre a família e a igreja. Eu nem sei como uma família dessa está fazendo uma igreja dessa, né? Porque se está congregando debaixo de uma tutela, eu entendo que você tem que andar debaixo do lugar que você está. Eu entendo muito isso. E aí a gente entende isso, sabe? Então é cultural. Então se a gente pode intrometer, eu não gostaria não. Agora uma pastora amiga minha, a pastora Fernanda, lá de Betinha, me deu uma palavra uma vez que ela falou assim, Juarez, briga de marido e mulher, pastor mete a mulher? Briga de marido e mulher, pastor mete a mulher? Eu falei, depende, se a gente for chamada, ela falou, então a gente precisa fazer isso. Eu falei, Fernanda, mas vai ficar entrando na vida dos outros? Ela falou assim, deixa eu explicar por quê, pastor, vamos lá. Eu falei, oi, um casal que está brigado, olha isso, vê se você concorda, viu, pastor? Você pode discordar? Não, toma conta das ideias. Um casal que está brigado dentro de casa, um casal que está num momento financeiro muito delicado, um casal que está com os filhos bem bagunçados. Quando chega na igreja, essa pessoa consegue adorar a Deus 100%? Não. Aí ela falou, aí o pastor entra. O pastor entra nessa casa para restaurar essa casa, para que quando eles virem a igreja, eles conseguem entregar a adoração 100% a Deus. Eu achei a palavra dela muito forte na época para mim. Falei, Fernanda, tá, entendi. Sabe, então de repente a gente entrar nesse lugar, um aconselhamento bíblico para levar essas pessoas a se reorganizarem dentro dos seus lares, para quando chegarem na igreja, elas já estarem sãs e saudáveis para adorar a Deus. Eu particularmente, tá, pastor? Eu não gosto da fala que igreja é hospital. Eu não gosto. Porque quando você vai no hospital, você vai para resolver o seu problema. E às vezes você vai para a igreja e não resolve. Se você não resolve, a igreja está errada. Porque não resolveu. Interessante. Então, a igreja no hospital, para mim, o hospital é o lar. Se quer chamar algum lugar de hospital, é a casa da gente. É onde você resolve todos os seus problemas. Né, pastor? Por que eles não ligam pra gente quando o casamento está esfriando? Mas ligam pra gente quando o divórcio está na mesa. Pastor, aqui eu já não estou amando minha esposa como eu amava mais. Pastor, não estou desejando mais meu marido igual eu desejava mais. Não, mas quando está tudo frio já, quando já entrou o adultério, quando já entrou uma briga, uma discussão, uma faca levantada um para o outro. E às vezes quando nós chegamos nesse lugar fica difícil a gente resolver, porque já está tão avançado o tumulto, tão avançada a briga, que fica difícil a gente resolver. Então chama a gente antes, a gente quer aconselhar biblicamente mesmo, dar uma palavra, uma direção bíblica, né? O manual está aqui na frente, gente. O manual é Bíblia, está tudo aqui dentro. Forte, pastor. Estamos quase acabando, mas tem uma pergunta aqui que é de cunho mesmo. O senhor tem esse perfil, eu também não tenho dificuldade de procurar amigos, de falar quando a gente realmente precisa de ajuda, mas o senhor considera que um pastor pode mostrar a sua fraqueza para uma igreja? Acho que ele deve. Ele deve mostrar. Ele tem que mostrar que ele é um homem, um ser humano.
um homem casado, com filhos, que tem suas demandas. A gente não ora para pagar a luz, não. Não vem um anjo pagar, nós oramos, amém. Não vem um anjo pagar nossa água, nossa luz da nossa casa, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se empenhar, a gente tem que se economizar. Sabe, pastor, eu escutei um absurdo há um tempo atrás, nesses 13 anos de pastor, mas tempo atrás eu escutei um absurdo gigante que foi: pastor, troca seu carro. O dia que você trocar seu carro, as vezes não te valorizar mais. Que é isso? Eu falei, não. Eu falei, não escutei isso de um pastor, não. De verdade, de um pastor não escutei isso, não. Pastor, não fica varrendo a igreja, não. As pessoas não dão valor para o pastor que varre a igreja. Eu falei, não. Sabe, então a gente vê que desse meio. E desculpa o que eu vou falar, muitas vezes eles não estão errados, não. Eles não estão errados. Porque quando a gente começa a pôr a mão para fazer tudo, parece que a igreja não valoriza muito. Não, pastor. É sério, tô falando sério. Isso é verdade. Sério, gosta do cara que chega, olha por cima, o cara surge do altar na hora de pregar e desaparece, viu? Eu fico na frente da minha igreja, pulando igual um doido lá no altar. Eu fico na frente da minha igreja, o louvor precisa estar lá. Se eu não consigo, pastor, se eu não adorar o Senhor, eu não consigo subir para pregar. Forte. Eu preciso adorar a Deus no louvor da minha igreja para depois subir para pregar. Porque o único lugar que eu estou recebendo é no louvor, porque depois eu subo só para entregar. Eu já não recebo mais, estou entregando, então eu preciso receber isso. Então, pastores que surgem, pregam e desaparecem. Homens que parecem que, sabe? Então a gente precisa voltar a esse lugar. Outra coisa, pastor, a gente precisa brindar as esposas e os filhos. Verdade. A minha esposa não é pastora. A esposa de pastor é pastora, a minha não. A minha é minha esposa. E posso falar, senhor, ela me pastoreia mais do que muita gente, na minha casa. Quando ela cuida da minha roupa, cuida da minha comida, cuida das minhas filhas. A Maiara me pastoreia muito mais. No leito do nosso quarto, quando a gente vai conversar, bater um papo, quando a gente vai ter intimidade. Então a Maiara me pastoreia muito mais dentro de casa do que às vezes um pastor na igreja, ou um amigo pastor. Então esse lugar de a gente abrir o coração, contar as nossas dificuldades, para contar a pessoa certa também, né, pastor? É, isso que eu falo. Buscar a pessoa certa, né? A gente precisa saber quem ama a gente, né? Tem gente que quer só saber o que a gente tem para usar contra a gente. Mas a maioria ama a gente. Quando eu fui diácono com o Raí contar, falar, Raí, ora por mim, cara, eu pus o divórcio na mesa hoje. Ora pela minha vida. Ele olhou para minha cara e falou, você vai separar, não, pastor. A gente precisa do senhor aqui na igreja. Foi o que ele falou. Eu falei, amém, Raí, ora aí. Aí fomos para casa, no outro dia, 5h30 da manhã, o telefone tocando. Pastor, tô orando, viu? Tô orando para sua vida, cara. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Aí pergunta se esse homem perdeu o respeito por mim. Não. Eu chegar na igreja e liberar uma palavra sobre família, liberar uma palavra sobre casal. Eu liberava uma palavra sobre família, ele vinha pregar 2, 3 semanas depois na igreja e falava, igual meu pastor falou semana passada, família é o projeto de Deus. Forte. Ah, não vou escrever a cara não. Depois do divórcio na mesa, nunca mais eu vou ouvir ele. Porque a gente passa por isso. E às vezes o medo de passar por isso blinda a gente de não compartilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. A gente sofre, a gente chora. Eu brinco que quem conhece o pastor é Deus, o travesseiro e a esposa. Que lindo. É o Deus quem conhece o pastor, é isso. É Deus, o travesseiro e a esposa. Que sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, tudo que a gente chora, tudo que a gente ora. Sabe, uma vez eu paguei uma viagem para um casal e minha esposa falou assim, ótimo, você pagou a viagem para eles no final de semana? Paguei, mas estão com crise de casamento. Eles vão puxar no final de semana, vai ser bênção para eles. A Mari falou, beleza, que dia que nós vamos lá? Aí eu falei, que dia que nós vamos? Aí eu falei, depois que ele voltar nós vamos. Se esforçou pelo menos, esqueceu da cidade de casa dentro de casa. A gente faz isso. A gente faz isso muitas vezes. A gente faz isso, sabe? A minha esposa falou isso comigo uma vez também. Uma vez ela falou assim comigo assim, eu queria que você me pastoreasse mais. Eu fui olhar para ela e falei assim, por quê? Porque você é muito pastor, você é um baita pastor na igreja, mas eu quero que você seja meu pastor também. Eu sou uma ovelha. Eu fui abaixar minha cabeça e pegar perdão. Então aí foi a partir daí que eu comecei a separar com ela os personagens. Foi aí que você já viu, né? Quando você é pastor em casa, você é pastor na área, você mistura as pessoas, e a mulher mistura também. Isso. Aí eu fui, toda vez quando eu tô conversando com minha esposa, eu falo com ela assim, ó, quem tá falando com você é o marido, quem tá falando com você é o amigo, quem tá falando com você é o pastor. Okay. Entendeu? Eu consigo separo com ela, para que ela entender que é uma pessoa só, mas só que tem coisas que também tem que ser direcionadas de forma diferente. Isso. Entendeu? Porque senão, é igual, por ela ter falado isso comigo, por quê? Porque ela queria o pastor, mas ela esqueceu também que tinha um marido, tinha um ser humano, tinha um amigo, tinha uma pessoa que também tem limitações como ela. Então hoje ela entende, mas ela falou comigo isso aí uma vez também, falou que queria que você me pastoreasse, que você é pastor da igreja.
A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então eu acho que a gente abrir o coração, contar algumas fraquezas, algumas dificuldades das pessoas que vão estar junto com a gente, eu acho que é válido. Não só válido como é necessário. Eu faço terapia tem 5 anos. É mesmo? Terapia. Eu faço terapia 5 anos? 2018 que eu faço terapia. Tu já tem 8 anos, né? Amanhã é dia, 16 horas eu estou lá no Eduardo, meu terapeuta. Como tem me ajudado, como tem me fortalecido. E algumas pessoas, quando descobriram que eu estava fazendo terapia, que frescura, pastor. Eu falo, que bom que para você é frescura, para mim é vida. Para mim tem sido vida de autoconhecimento, autocontrole. Sabe, eu me peguei com uma crise de ansiedade muito forte em 2022. Em 2022 a minha esposa foi internada 3 meses na clínica psiquiátrica. E a gente, como pastor, colocar uma esposa internada na clínica psiquiátrica, a gente se sente muito inútil. Impotente, né? E aí eu me peguei em casa também com a crise de ansiedade. E a gente conseguiu tratar, cuidar. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, sabe? Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, sobre o dom de Deus ter nos tirado. Hoje nosso casamento está lindo, a gente está bem, a gente está feliz, fortalecido no Senhor. Estamos mudando para a Europa, né? Nós estamos indo para a Europa agora no final de agosto. Eu vou em junho, minha esposa vai em agosto. Vamos construir algo novo lá. Já tem uma igreja lá nos aguardando. Glória a Deus. E aí que eu falei, chega lá, não quer mexer com a igreja tão cedo. Oh, Deus. Pastor, está chegando ao fim. Nós temos a última pergunta que é: como identificar que um pastor tem a visão do reino de Deus e não uma visão da terra? Se esse homem está gerando fruto para ficar depois que ele for, legado. Sabe, eu gosto muito de uma palavra que fala que quando o homem começava a namorar com a mulher, no tempo ali de Jesus, né, no tempo dos judeus ali, ele não tinha mais contato com ela. E tudo que ele queria mandar para ela, ele mandava através de um amigo. Então tinha um amigo do noivo. E ele escrevia uma carta e mandava para ela. A noiva lia a carta, reescrevia e entregava para ele. Então, quando eles se ficavam noivo, ele não tinha mais contato até o dia do casamento. Então era amigo do noivo que levava a carta. Qual que era o problema disso? Que às vezes a noiva se apaixonava pelo amigo do noivo. Olha. Porque ela só via ele, não via o noivo. Aí é a hora da fidelidade do noivo falar: opa, eu não sou o amigo do noivo, falar: eu não sou o noivo. Ele é o noivo. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer identificar um pastor, é quando o pastor ele some na presença de Deus. Quando no dia que esse pastor faltar, ele não vai fazer falta por reino de Deus. Eu gosto muito daquela passagem de Atos 4, quando Pedro fala assim: olha para nós, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ou seja, olha para mim. Responsabilidade. Olha aqui para minha igreja, estou pregando. Olha aqui para minha igreja, estou cuidando. Olha aqui para minha igreja, estou visitando. E a Bíblia fala que aquele homem, como um salto, se coloca de pé, e a primeira coisa que aquele homem faz é entrar dentro do templo. Só chega lá dentro do templo, está todo mundo maravilhado com o que Pedro fez, com o que aqueles homens fez, João e Pedro fizeram. Só que quando chega dentro do templo, eles falam: por que você está olhando para nós? Achando que sobre nós tem poder de fazer alguma coisa? Ou seja, tem hora que a gente precisa chamar responsabilidade, mas o crédito tem que ir para o Senhor. Forte. Então, homens de Deus, a gente reconhece eles com visão de reino e não da terra, quando eles chamam a responsabilidade, mas que essa responsabilidade glorifica a Deus. Pastor, nós somos só amigo do noivo. Nós somos só um mensageiro. Nós somos um mordomo guardando aquilo que é dele. E sobre nós, pastor, está uma responsabilidade do sangue daquelas ovelhas. Sabe? Então as pessoas elas têm que olhar para nós, mas elas têm que ver Deus brilhando em nós. A gente tem que ser transparente quando prega a mensagem. A gente precisa ser cristocêntrico o tempo todo na pregação da mensagem. E entendo isso, não deixar a noiva se apaixonar pelo noivo. Quantos pastores aí roubaram o lugar do noivo? E a noiva se apaixonou pelo amigo do noivo. Se o pastor, não, o pastor vai pregar, não estou nem ouvindo o culto. Só você ver. Né? Então a gente precisa, nesse lugar eu vejo muito isso, sabe? A gente não deixar a noiva se apaixonar pelo noivo. Quando a gente consegue fazer isso, a nossa igreja, a nossa transição, tem pessoas que nos amam, que gostam da gente, mas tem pessoas que entenderam que não era sobre o amigo do noivo e nunca vai ser sobre o amigo do noivo. Vai ser só sobre o recado, só o mensageiro. Só o dispenseiro da mensagem. Eu não sou o noivo é ele. Né? Então a igreja não pode se apaixonar por nós, ela precisa se apaixonar pelo reino. E o pastor precisa fazer a igreja voltar a se apaixonar por Jesus. A gente como pastor precisa fazer a igreja voltar a se apaixonar por Cristo. Não pela campanha do banco, não pela campanha do Data Show e do LED. Me confunde, pastor, igrejas que pagaram aí 150 mil em painéis de LED. E o trabalho social ainda não arrancou. Nunca foi para frente, né? Sabe, então a minha mente ela se confunde em alguns ministérios, em alguns lugares, né, que a gente tem tentado construir de alguma maneira também.
Pastor. Pastor, nós temos 3 perguntas no final, tipo perguntas pai. Quem é Jesus para o senhor olhar para aquela câmera? Cara, Jesus... Parece fácil responder, né? Parece fácil. Quem é Jesus para mim? Salvador, tudo isso é muito simples a gente falar, mas quem é Jesus? Parece, a gente já passou, parece que a gente responde pronto, mas quando você para para pensar nessa resposta, quem é Jesus? Eu lembro do filme, sabe aquele filme do Paulo, o apóstolo da graça? No final do filme, quando as crianças que ele matou, que ele perseguiu, vêm receber ele, e ele recebe ali as crianças, as pessoas que ele perseguiu, recebem ele no paraíso, e quando ele olha, vem Jesus vindo, para receber ele também. Jesus é esse cara que vai me receber quando eu chegar no céu. Eu vou ter que dar um abraço nele e falar, obrigado, porque eu fiz muita força para não estar aqui. O Senhor me recebeu nesse lugar. Amém. Pastor, qual conselho que o senhor tem para quem está começando a caminhar agora, ou começando melhor? Qual conselho que o senhor tem para um pastor que está começando a sua trajetória de pastoreio agora? Olha, grude, colhem pastores mais experientes. Tenham pastores para pastorear vocês. Não andem sozinhos. Se for aqui de Santa Luzia, nós temos pastor Toninho Betesda, pastor Ivanildo Bora Crescer, pastor Venâncio, nós temos homens de Deus, pastor Beto Castilho, homens de Deus, não ande sozinho. Eu tenho 2 experiências comigo, eu peguei uma igreja e uma igreja iniciou. Então eu tenho 2 experiências, uma igreja que eu comecei e uma igreja que eu pastorei que já existia. Se eu puder escolher hoje, eu começo outra. Eu achei mais fácil, sabe, a caminhada de iniciar um trabalho do que pegar um trabalho pronto. Então, um conselho que eu dou para você, pastor, que está iniciando agora, não ande sozinho. Procure os pastores mais experientes que você, pastores já tem uma caminhada de evangelho, gruda nesses caras, absorve, suga tudo que você puder deles, para que esteja a aprender sobre isso. Glória a Deus. A última pergunta, pastor, se hoje, sabe que todo dia alguém vai morrer, né? Se hoje fosse o seu último dia, olhando para aquela cama, qual seria a sua última palavra para a Igreja de Cristo? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei minha fé. Essa é a minha última palavra. Essa palavra que eu carrego ela comigo. Carrego ela comigo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado, amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Santo te guarde, te proteja sempre, te dê sabedoria. Que Deus alargue as suas fronteiras, pastor. Que Deus aumente o teu campo, a tua sementeira, em nome de Jesus. Que Deus envie trabalhadores para a tua seara, filho, que vão estar juntos com você, debaixo de uma direção, de uma visão. Nós repreendemos toda divisão, toda opressão, toda palavra contrária contra a tua vida, contra a tua casa, a tua família. Nós prosperamos, nós damos a palavra de prosperidade sobre a sua vida, não sobre a terra, mas sobre o céu. Que o céu se abre e que derrama bênçãos sem medida sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Eu privilégio estar com o senhor. Espero que quando o senhor estiver lá na Europa, o senhor lembre de nós aqui, vamos fazer uma live. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. É um rio de conhecimento, né? Vai ter dificuldade aí, né? Vai trocar experiência nunca, sabe? Amém. Nós ficamos por aqui com o mesmo propósito, irmãos ajudando irmãos. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Obrigado, pastor.